cansaço. Mas não aceite a derrota. Você pode estar cansado. Não é errado estar cansado. Mas agora, se você aceitar a derrota que o cansaço te dá, aí é problema. Abra a tua Bíblia então comigo, lá em 1 Reis, por gentileza. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Fala assim: E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não aguento mais. Sabe quem disse isso? Elias. Elias tinha acabado, olha só, tinha acabado de fazer algo profético tão grande e tinha desafiado os 450 homens de Baal. E Deus foi lá e se manifestou no meio daquele povo. Ele sozinho chegou lá, orou, e aí o fogo do céu desceu e consumiu o altar, o fogo, a água, tudo que tinha ali, mostrando para aquele povo que havia Deus naquela terra. E sabe o que acontece? Ele vê tudo aquilo, e aí a bendita da Jezabel, o demônio miserável de controle, vamos matar Elias, eu quero o couro dele. E sabe o que ele faz? Quê? Foge, corre, vaza, some. E aí ele está aqui, ó, nessa situação. Ele acha uma pequena árvore e ele pega, e depois de um dia inteiro de caminhada, ele pega, ele senta debaixo daquela árvore, tem ali uma sombra para ele e fala assim: não aguento mais, eu não pedi para isso, me leve, me mate. Quantos aqui já fizeram isso? E falaram assim, ó, eu prefiro morrer. Parece o Tiririca falando, né? Eu quero morrer. Por que você quer morrer? Porque você está cansado de ver problema. Por que quando você fala assim, eu quero morrer, eu não aguento mais vocês, é porque você não aguenta mais luta, você não aguenta mais dificuldade, porque tudo à tua volta, na tua cabeça, no teu coração, só é problema, luta, problema, dificuldade, luta, só isso. E Elias estava passando isso, Elias estava... Por quê? Porque agora estava um exército atrás dele, não era só Jezabel, era um exército atrás dele. E ele sabia que ia morrer, na cabeça dele, eu vou morrer. E eu quero te dizer uma coisa, mesmo um homem de Deus também se cansa. Uma mulher de Deus também se cansa. A gente se cansa. Não é porque você está aqui no altar, não é porque você está servindo em qualquer ministério dentro da igreja ou fora dela, não é, você se cansa. E quando a gente se cansa, a gente precisa entender o seguinte: sentir-se cansado não é um fracasso, faz parte da nossa vida, mas nós não podemos confundir o que é ruim com uma vida perdida. O que tem acontecido hoje é que você está cansado, está tudo ruim e agora acabou. Casamentos são assim, não deu certo, separa, pé na bunda e tchau. E acha que vai resolver. Resolve. Me diga se resolve. Aí eu vejo um monte de gente feliz, animada. Eu vejo, mentira! Não venham falar para mim que isso é verdade. Ah, mas eu conheço tem muitos que continuam procurando o errado. Pastor Cláudio Duarte fala que se fosse bom se separar, por que a pessoa vai lá e procura o mesmo problema que tinha em casa? Eles vão lá e encontram as mesmas pessoas que eles se separaram, eles encontram o mesmo. Por quê? Porque o cansado não presta atenção no que está fazendo. Tudo é ruim, tudo é péssimo. A semana foi difícil. Já ouviram isso? Mas quero te dizer uma coisa, a semana pode ser difícil, mas não é a vida que está sendo difícil.
Não significa que isso é uma derrota. Meu Deus, acabou o mundo. Semana difícil, foi um tempo, dias que foram um pouco complicados, mas não é uma derrota. Por quê? Porque o Senhor tem sempre algo melhor para o novo dia que vai nascer. E para que isso aconteça, eu preciso dizer: Senhor, eu preciso abandonar isso na minha vida. Esse sentimento de cansaço não pode prevalecer na minha vida. Você pode estar cansado com a tua família, você pode estar cansado com a tua vida financeira que não muda, você pode estar cansado com o teu casamento, você pode estar cansado com a espera que você está aguardando há tanto tempo por algo, você pode estar cansado que a tua vida espiritual é fria, que ela não sai do lugar que você está. Você quer uma coisa e não vai, não anda. Eu não consigo crescer, eu não consigo ir à frente. Cansaço, irmãos, não é sentença final, não é uma sentença que diz assim: acabou. A partir do momento que você tem cansaço, acabou tudo na sua vida. Não, não é assim. Não é derrota. Cansaço não é derrota. Diga: cansaço não é derrota. Tem gente hoje que quer parar tudo porque não aconteceu as coisas do jeito rápido que queria. Eu queria ter dinheiro. Queria comprar umas 3 casas na praia e viver só do aluguel. Eu queria ter dinheiro para comprar uma chácara, fazer tudo que eu queria lá. Mas só tem mato. E dinheiro para construir? Não tem. Acabou o sonho? Acabou o projeto? Acabou tudo? Por quê? Porque não tem. Sabe por quê? Quando eu quis comprar uma chácara, eu queria comprar com casa. Mas eu não tenho casa, agora eu não posso, agora não vai. Tudo tem que ser assim, ó, rápido. Os agricultores sabem bem o que é isso. Eles pegam a semente, assim, ó, nem dado. Sabe dado de... Quando você vê o cara jogar no cassino, na roleta, pega a semente, faz. Era assim, né, Harry, que você fazia? Pegava a semente. E daí você joga, vai para casa. E amanhã, tá prontinho para a colheita? Não. Tem que o quê? Esperar. Vai cansar de esperar. São meses esperando até o fruto ficar ao ponto da colheita. Por isso nós precisamos olhar e entender assim: eu estou vivendo um tempo de cansaço, mas isso não vai me destruir, isso não vai acabar com a minha vida. Elias era um homem de Deus que ficou cansado, que chegou a falar para o Senhor: tira a minha vida que é melhor do que eu ficar sofrendo. Irmãos, cansaço não é sofrimento. Cansaço é um período apenas de um dia, de 2, de uma semana. Eu estou cansado o ano inteiro. Mentira, não inventa essas palavras. Não fique criando desculpa. Hoje o que o ser humano gosta de fazer é criar desculpa para não enfrentar suas lutas e as suas dificuldades. Se você tem um Deus como você tem, como eu tenho, nós precisamos estar com Ele, guerrear com Ele e tomar posse daquilo que Ele deu para nós. Deu a certeza de uma vida eterna. E enquanto nós não estaremos lá com Ele, aqui nós vamos viver tempos de abundância e prosperidade. Por quê? Porque Ele é o nosso general, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Tem que parar de ficar chorando pitanga. Cansados nós podemos ficar, mas lembre-se, o Senhor é contigo. Se você depois pegar Isaías 41:10, Ele vai falar assim: eu sou com você, eu estou ao teu lado, eu estou próximo de você. Depois desse que nós lemos o 40, né? Isaías 40, mas o 41 vai falar disso lá para frente. O segundo ponto que eu queria deixar para vocês: Deus, Ele restaura quem decide parar para ser tratado. Diga assim: Deus restaura quem decide parar para ser tratado. No mesmo capítulo aqui de 1 Reis 19, olha o versículo 5 até o 7 que diz: depois se deitou debaixo da árvore, depois que ele falou que ele queria morrer, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água.
E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Antes de Deus cobrar da gente qualquer produtividade que nós precisamos fazer, Deus primeiro vai trazer o seu cuidado para nós. Você pode estar cansado, mas Deus primeiro vai te alimentar. Deus primeiro vai cuidar de você. Você sabia que tem momentos na vida que não é correr para conquistar algo, não é correr para resolver algo, mas é primeiro se reorganizar. Diga assim: reorganizar. Por quê, pastor? Porque na nossa vida a gente precisa de equilíbrio. Olhem e analisem o que nós acabamos de ler. Elias queria morrer, e aí ele deita e dorme. E olha como o Senhor trabalha com ele. Acorda ele com pão e água, tudo quentinho, tudo prontinho para ele. Acorda e fala assim: levante e coma, beba. Ele olhou, banquete no meio do nada, comeu, e o que faz depois que come o abençoado? Dorme de novo. Porque ele estava o quê? Cansado, dormiu. Aí o anjo vai lá, prepara de novo, acorda ele, levante-se e coma. E ele vai lá e come. Ele fala assim: sabe por que você vai comer agora? Porque esse cansaço acabou, você tem uma longa jornada pela frente a ser conquistada. Quando Deus fala assim com ele, ele fala assim com a gente também. Você pode estar cansado. E sabe por que quando nós estamos cansados, o que Deus faz com a gente? Ele quer que você reorganize a sua vida. Ele quer que você comece a ajeitar algumas áreas. E o que é, pastor? O que hoje pode estar sendo uma exaustão na minha vida? O que hoje eu preciso reorganizar? Primeiro, você precisa parar de carregar tudo sozinho. Alguém se identifica? Era uma risadinha, né? Tem uns que levantam a mão. Pare de carregar tudo sozinho, achando que só você sabe fazer. Outra situação, tem gente que não descansa. Às vezes eu falo isso aqui nas mensagens, vocês não dão bola. Vocês estão achando assim: você não sabe minha vida, você não sei o quê. Tá bom, não sei, mas você vive um prego. 5 horas de sono. Aí vem falar para mim assim: não, 5 horas para mim tá bom já, tá bom. Tá nada. Você não descansa direito. Sua alimentação como é que é? Terrível. Os jovens só querem sanduíche, lasanha, pizza, cachorro quente, coxinha, risolhos, miojo. Por quê? Porque essa é a nossa alimentação. Gente, está tudo errado. Você precisa se reorganizar. Você precisa ajeitar tudo isso. Outra questão: como é que está a tua oração? Nem vou olhar para vocês. Eu estou cansado de orar. Eu oro pela pastora todo dia, mas estou cansado que ela não muda. Se eu cansasse de orar por ela, nós estávamos encrencados. Se ela cansasse de orar por mim, nós estávamos ferrados. O Isaac e o Felipe são uma bênção, mas tem que orar muito. Muita oração por eles. Já vi que vocês riram comigo. Vocês devem ter algumas pessoinhas iguais, né? Você também tem. Quem mais? Que legal. Tem uns que dão uma risadinha assim de lado. Sabe, a gente precisa orar. Mas pastor, não muda. Sabe o que o Senhor vai falar para você? Ora, reorganiza. Aonde que você, qual o teu tempo? Quando você ora? Quando você busca? Eu agora comecei a voltar a fazer os vídeos e agora não vou parar mais também. A pastora fala assim: não prometa. Não, agora eu já me estruturei, agora eu já sei por onde fazer. Vocês vão me ver todo dia na internet. Hoje vocês me viram umas 2, 3 vezes, amanhã vocês vão me ver também. E assim vai ser. E aí, é legal que tem lá 500 pessoas assistiram o seu vídeo, 600 pessoas assistiram o seu vídeo. E teve um dos vídeos que eu falei assim: eu vou falar quanto tempo eu acho que eu devo falar. Certo? Não me venham por 30 segundos, 15 segundos, vão plantar a batata. Certo?
Pastor, você não vai ser visualizado. Eu não estou procurando visualização. Eu estou procurando levar a palavra a qual o Senhor me deu a ferramenta para fazer. Certo? Sabe qual é a média dessa semana, dos vídeos que eu fiz, que as pessoas viram? 17 segundos. Os 17 segundos dá mais ou menos assim: olá pessoal, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse novo dia, que o Senhor traga para você sua revelação, sua graça, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Parou. Significa que de todas aquelas pessoas que estão lá, olha que legal, apertaram ali, viram eu, 17 segundos, eles não prestaram atenção em nada do que foi falado. E está perdendo algo profético de Deus para a sua vida. E eu lembro que Jesus também falava, ele pregava às multidões, Jesus andava com o povo, ele falava, e sabe o que acontecia em muitas pessoas? Entrava aqui, saía por aqui, sabe por quê? Porque elas só queriam a bênção, o momento em que ele orava por cura, por libertação, por um milagre, é só por isso. Elas não queriam ouvir ele falando, mas ele cansou de falar? Não. Ele parou? Não. Ele continuou. Tem pessoas que estão tão exaustas hoje que elas precisam reorganizar a sua conversa com Deus. Como que você fala com Deus? Como é que você chama seu Deus? E aí, Pai? Você fala, ó Deus eterno. Você tem intimidade para falar com Deus? Muitos não pedem ajuda. Tua vida está mal, mas não pede ajuda. E quando pede ajuda, não escuta. Não escuta. Escute. Sabe quando a gente fala em reorganizar a vida, é você parar e ver assim: eu estou fazendo errado aqui, eu estou fazendo errado dessa outra forma, eu preciso mudar, eu preciso ajeitar a minha vida. Quantos aqui têm tentado agradar o mundo inteiro e não têm feito nada? Por quê? Porque na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se levante de verdade. Vocês perceberam que o anjo falou 2 vezes para Elias: levante-se, porque ele estava deitado. Levante-se. E eu quero dizer para você hoje: se você está deitado, levante-se. Levante-se, para de ficar falando, prometendo ou falando que vai fazer, que não sei o que. Levanta, reorganiza a vida, coloca as coisas no seu devido lugar e faça. Para de ficar falando que vai, não vai. Volte a ter a tua oração diária com Deus. Volte a dormir melhor. Volte a se alimentar melhor. Volte a cuidar da sua mente, querido. Satanás hoje está investindo na mente, não é no corpo. Ele está investindo aqui, seduzindo você, tentando pegar você, tentando fazer continuar nas betes abençoadas da vida, né? Tentando dizer que aquele lá fez isso, fez aquilo. Esses dias eu vi um cara. Ele é aquele cara que trabalha na bolsa de valores lá com ações e tal. O cara falou bem assim: eu trabalho há 17 anos todo dia na bolsa de valores, todo dia. E ele falou assim: vocês ficam vendo esse pessoal na internet. Eles colocaram várias imagens assim de vários influencers que são hoje, né, aqueles caras que ganham as ações, não sei o que eu tenho milhões e blá 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 blá. Ele falou assim: 17 anos. Ele falou assim: eu tenho mais derrotas, mais perdas do que vitórias. Por quê? Porque o mercado é super e mega competitivo. Você não ganha o tempo inteiro, você não fatura milhões. Não é isso que eles falam. O faturamento às vezes é tão pequeno num dia, e você está lá no outro dia tentando de novo. Eu estudei, gente, eu me preparei, eu me preparo, eu estou sempre. E vocês ficam vendo essa ilusão. E ele falou assim: pena que a gente quer falar para o mundo, mas o mundo não nos escuta. Por quê? Porque o deles é melhor. Por que está acontecendo isso? Satanás está investindo aqui, na mente. Investe, você vai perder. Você precisa se reorganizar. Você precisa pedir conselho. Você precisa desacelerar. Por que tudo isso, pastor? Um celular descarregado funciona? A mesma coisa é você. Se você está descarregado, você não funciona. Se você está só... uma hora você vai parar. Não vai funcionar. Pessoa esgotada não funciona. Lembre-se, você não é uma máquina.
Você só precisa do renovo de Deus na sua vida. Amém? Terceiro ponto que eu quero deixar para vocês. Quem quer mudança precisa se levantar e se mover. Quem quer mudança precisa se levantar e mover. Se você abrir a tua Bíblia lá em João agora, vamos sair agora de Elias, vamos lá para João, rapidamente. João capítulo 5, versículo 8. João capítulo 5, versículo 8 e o 9. 5, 8 e 9. Diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O que Jesus falou? Levante-se. É o que o Senhor está falando para nós. Levante-se. Só que Jesus liberou uma palavra de poder, mas ela só aconteceu através de uma ação, que foi o quê? Levantar. O paralítico, levante-se. Por que muitos fizeram assim, ó? Você é paralítico? Muitos de nós espiritualmente estamos sim como paralíticos, deitados, sentados, acamados, e não estamos ouvindo a voz do profeta, não estamos, e quando eu falo profeta é do Senhor Jesus, tá? Não é do pastor, é do Senhor. O Senhor fala assim, viu? Comece a fazer, viu? Levante-se, viu? Tome providência, viu? Pare de ficar aí dizendo que vai e não faz, para de ficar enrolando, para de ficar se alugando, para de ficar mentindo, levante-se. O Senhor está falando, levante-se que eu vou fazer o restante. Há milagres que só acontecem quando nós temos atitudes. Se você não tiver atitude, você não vai ver acontecer. Muita gente quer mudança, muita gente quer movimento, muita gente quer que aconteça tudo, quer colher, mas não quer plantar, quer vencer, mas não quer lutar, quer portas abertas, mas sempre está longe dessa porta aberta. Eu quero portas abertas, que elas venham. Já vou te dizer uma coisa, geração atual. Hoje está assim, ó. Eu quero Deus, eu quero trabalho. Eu quero uma casa. Eu quero. Aonde que você quer? Eu quero ali. O que você tem que fazer? O que você falou, José? O que mais? Fala alto. Chamar a existência. O que você tem que fazer? Se ele está, se o terreno está ali, o que você tem que fazer? Você tem que o quê? Tem que chegar lá, falar assim, terreno está aqui, ou a casa está aqui, estou aqui na frente da casa. Senhor, essa é a casa. Eu vim aqui hoje declarar que esse lugar vai ser meu. Se tiver gente morando lá, não é teu. Ok? Essa casa tem que estar vazia. Você tem que chegar e falar, Senhor, essa casa é minha. Eu tomo posse dela. Senhor. Você faz isso? Não faz, sabe por quê? Porque você não acredita no que eu estou falando. A pastora falou assim para mim, você tem que voltar a ir lá nos lugares, você tem que pedir. Você não fala isso para mim? Eu falo assim, meu Deus, são milhões. Você sabe que para ter hoje uma igreja, a gente precisa de milhões. Vocês sabiam disso? Pastor, não? Milhões. Por quê? Porque os terrenos são caros, porque a construção é cara, porque montar uma estrutura é caro. Se para uma casa hoje, tem gente que quer uma casa hoje de 120 metros, 140, casa, 140 metros, eles estão pedindo 500, 600 mil reais, dependendo do bairro. 500 mil, 600 mil reais. Aí vocês acham que uma igreja vai custar 20 mil reais, 10 mil. Aí você acha assim, nossa pastor, você não tem fé? Milhões.
Milhões. E a igreja não é minha. A igreja não é só minha, a igreja é de quem? Sabe quem que tem que acontecer? Eu, Márcio, Silvânia, Omar, Cristian, Jô, José, Emily, todos vocês precisam chegar lá e falar assim: esse terreno é nosso, essa construção é nossa, Ponta Grossa é nossa. É tão fácil querer as coisas, né? Vem em mim, vem, que eu sei como administrar. Se eu não fincar os meus pés naquele lugar, eu não vou ver a bênção acontecer. Só que nós não nos mexemos, não fazemos, porque nós somos paralíticos espirituais, que estão lá deitados e dizendo assim: eu não sou capaz, eu não tenho, eu não posso, eu não vou conseguir, porque hoje tudo é difícil, porque o pastor trouxe uma palavra. Eu não estou trazendo uma palavra motivacional para vocês, porque eu não sou motivador, não sou coaching, não sou nada disso, sou um pastor, tá? Eu estou trazendo uma palavra dentro daquilo que o Senhor mandou entregar. Então, se o Senhor está falando para nós para se levantar, por que aquele paralítico, quando ele falou assim, viu, levante-se, pega a tua maca e vai embora? E a palavra diz assim, que o paralítico sentado ou deitado, sei lá como que ele estava, ele pega e se levanta sozinho, pega a sua maca e faz aquilo que o profeta falou. Por que nós não fazemos hoje? Porque nós estamos... Tomara que nunca mais você fale essa palavra na sua vida. Quando você falar cansado em casa, sabe quando você está varrendo, lavando calçada, cortando aquela grama maravilhosa da sua casa lá, Luiz? Que você nunca mais faz assim: estou cansado. Não, vou continuar cortando. Foi você que pôs a bomba na escola? Você estuda lá. Na escola dela tinha uma bomba. Eu fiquei assim: foi a Natália. Só pode. Quase, Natália. Eu quase liguei para você: Natália, foi você, Natália? Você não queria fugir da escola? Não foi ela. Glória a Deus. Mas sabe, nós estamos muito cansados. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos parar de dizer: Senhor, eu preciso parar com isso. Eu preciso me levantar, estudar de novo. Eu preciso me levantar e pedir perdão, se for necessário pedir perdão. E se o outro não quer ouvir o meu perdão, o problema é teu. Eu saí da paralisia e eu vou viver a vida. Eu não vou viver mais sentado, deitado e ficar aqui: ai, será que me perdoa, será que não? Vai lá, peça perdão e pronto. Levante-se, organize a sua casa, organize a sua vida, organize tudo que você precisa organizar. Você sabe que tudo começa enquanto a gente é? Ninguém vai começar grande. Nós começamos pequeno sempre. O Isaac fala assim: todo homem, todo rapaz gosta de carro velho. Eu não, graças a Deus. Ele fala assim: todos gostam de carro velho. E eu não, eu já passei essa fase. Alguém quer carro velho? Por quê? Porque a gente já passou as dificuldades, as lutas. Não é, Omar? Nós já vivemos lutas com carros velhos. O Rafael gosta de carro velho, não é? É legal ficar montando, né? Vamos montando e tal. E a tua mulher ficar animada, né? Eu já prefiro não me estressar mais. Eu gosto de entrar, ir para cá, voltar e tal. Mas é fase, são momentos. Por quê? Porque não está cansado. Porque tem pique, tem fôlego, tem sonhos, tem projetos. E nós precisamos também ser assim. Se começa pequeno, se começa no Fusca, se começa no Gol, se começa no quê? No Corsa, se começa nos pequenos. E depois você vai para a caminhonete. Os jipes da vida, que mais? Para qualquer outro. Mas você começa pequeno. Então pare de ficar assim: enquanto não chegar essa oportunidade de ganhar 20 mil reais por mês, eu não vou me mover daqui, eu vou continuar vivendo assim. Se você ficar nessa, você está perdido. Não existe um momento perfeito. Ele não vai chegar enquanto você não se mover. Por isso, quem cresce, começa com o que tem. E hoje o Senhor está falando para você: levante-se e faça o que eu estou pedindo para você, para que você seja bem sucedido. E para terminar, permaneça em Deus e o crescimento virá. Diga assim: permaneça em Deus e o crescimento virá. Salmo, versículo 1, versículo 3. Isso eu queria que vocês gravassem para a semana, tá? Salmo, capítulo 1,
versículo 3. Diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Olha só, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Observe aqui duas palavrinhas. Tempo certo. Diga assim: tempo certo. Tudo vai acontecer no tempo certo de Deus. E ele está dizendo assim, que no tempo certo você vai ver que as folhas não vão murchar e que haverá sobre você tudo o que você for fazer prosperará. Nem tudo acontece rápido, nem todo o avanço que você imagina vai acontecer imediato, vai acontecer agora. O mundo lá fora está ensinando que a gente precisa ter pressa. Eu vejo às vezes na internet, eles falam assim, você está perdendo o teu tempo, você deveria de fazer essas 3 coisinhas aqui. Aí você vai lá e clica para ver as 3 coisinhas. Ele fala assim: arrume a sua cama, dobre o cobertor e faça assim. E você vai ver como tudo vai acontecer rapidamente na sua vida. Invista o seu dinheiro na bolsa, invista com isso aqui. Venda fone de ouvido colorido, branco, amarelo, verde, vermelho, e você vai chegar rápido ao seu objetivo de R$1 milhão. Hoje está todo mundo assim com pressa. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus ele trabalha com processos. E como é esses processos? Uma árvore. Primeiro, Deus trabalha aonde? Nas raízes. Para depois o quê? Vir o fruto. Deus trabalha lá no profundo primeiro. Deus arruma a base. Sabe por que hoje as pessoas se desanimam muito rápido? Sabe por que elas se cansam? Porque hoje elas estão se comparando umas às outras. Elas querem tudo instantaneamente. Elas querem desistir muito cedo. Elas querem não valorizar os pequenos avanços. É duro para nós aqui como igreja valorizar os pequenos avanços, porque nós vimos outros ministérios e a gente cai nesse erro aqui, de comparar com outros ministérios. Eu vi o fulano de tal, a igreja deles começou assim. Hoje eles têm tantas pessoas, eles têm cadeiras almofadadas, o equipamento de som deles é maravilhoso, eles têm 200 equipes de pessoa para tocar, 200 na intercessão, eles têm centenas de líderes de célula, eles têm um prédio aqui, outro prédio lá, eles podem fazer reunião de líderes na escola, não sei do que, e eles têm um prédio para isso aqui. Nós começamos a fazer o quê? Comparações. Mas a gente não dá valor no que está acontecendo aqui. A gente não dá valor nos pequenos passos. Aí o pastor pede para fazer mutirão. Nessas igrejas eles não pedem mutirão, eles contratam um monte de gente, paga lá todo mundo. Aí tem a equipe da pintura, a equipe não sei do que, a equipe da manutenção, e chega e paga para os caras e as equipes e tal. Está aí, tudo pronto, gente. E nós o que? Nos comparamos. E nós achamos que tudo tem que ser rápido também com a gente e não damos valor nas pequenas coisas. Orar é tão pequeno, é tão irrisório hoje nas igrejas. Para que orar? Para que jejuar? Para que cantar? Para que ler? Para que levantar de madrugada? Tem uma coisa que muitas pessoas têm me procurado e têm falado assim: pastor, aconteceu isso e tal, e era no meio da madrugada, 3 da manhã eu estava de pé, e não sei o que é isso. Eu falei assim para as pessoas: quando Deus incomodou vocês à noite, no meio da madrugada, e geralmente Ele está acordando todo mundo lá pelas 3 da manhã, levanta e vai orar. Mas eu queria saber o que é. Levanta e vai orar. Deus quer falar com você. Deus quer trazer uma palavra para você. Levanta e vai. Por que é difícil? Porque eu tenho que trabalhar amanhã e eu tenho que dormir. Se o Senhor te acordou, é porque Ele vai te sustentar durante o dia. Não se preocupe, vai sair o cansaço, porque Deus está lá com você. Sabe, continue firme na oração, continue firme buscando na palavra, continue firme na igreja, continue sendo fiel.
sabe, buscando a Deus. A primeira coisa que todo mundo faz, não sei se tem alguém me assistindo hoje também, não me interessa se tem, mas quantas pessoas hoje, a primeira coisa que fazem é não vir na igreja. Não adianta nada servir, não adianta buscar. Eu não vou na igreja, eu não quero ir na igreja. Por que a igreja é o problema da vida das pessoas? O que a igreja tem a ver se você é um paralítico que não se levanta? Estou falando paralítico figurativamente, tá? Senão, aí pastor fica chamando a gente de paralítico. Eu estou dando exemplo. Sabe por quê, queridos? Porque nós não queremos ouvir a voz do Senhor dizendo: levante-se. Deus não está demorando. Ele só está aprofundando mais a nossa vida para realizar seus grandes feitos. Uma construção, para ela ser imponente e grandiosa, precisa começar nas bases. Esses dias eu vi o prédio que estão construindo em Balneário Camboriú, o Sena Tower. Vai ser o maior prédio da América Latina por 2 anos. Daí depois eles já estão fazendo um também junto, que 2 anos depois vai superar o Sena Tower. Ok? É um prédio de 500 metros de altura, alguma coisa assim, né? Eu acho que é isso. É uma coisa assim fora do comum. Mas eles vão ficar quase 2 anos só fazendo as fundações. 1 ano e meio, 2 anos. Para se ter um prédio desse tamanho, você tem que também ter a profundidade do mesmo tamanho para baixo. Eu sei disso porque meu pai trabalhava com essas coisas. Então, para você ter algo maior, você tem que também ter para baixo. Para quê? Para ter firmeza. Você não vai morar lá amanhã. Eu vou morar lá amanhã, vou comprar aquele apartamento. Não vai. Ele vai demorar anos para se levantar. Sabe, na nossa vida também, algumas coisas demoram. Mas quando Deus está demorando, é porque Ele está aprofundando dentro de nós algo precioso, que é o seu amor, a sua graça e a sua bênção sobre nós. A Bíblia fala em Provérbios 24:16 que o justo, ele até pode cair 7 vezes, mas o Senhor sempre tornará a erguê-lo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o justo, ele não é quem nunca cai. Ele não é quem nunca cai, mas ele é aquele que não permanece no chão. Se você é um justo no Senhor, entenda algo: você não permanecerá sempre no chão. Por quê? Porque eu tenho ouvido a voz do meu Senhor e eu vou obedecer e fazer o que Ele quer que eu faça. Mas eu tenho que me levantar, pegar as minhas coisas e fazer a diferença. O paralítico se levantou. Elias, que eu contei a vocês, se levantou e foi cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Sabe aquela história de querer morrer? Já não tinha mais depois. Vai ler a história de Elias e você vai ver o que Deus fez através desse profeta. Como Deus usou a vida dele. Mas ele não ficou deitado, dormindo, escondido, cansado. Se levantou e cumpriu o chamado de Deus. E hoje Deus está perguntando para você: você é um paralítico? Você vai se levantar ou vai permanecer deitado, cansado? O que você quer? Vamos ficar de pé? Eu passei muito do meu horário e amanhã nós temos que trabalhar, todo mundo. Mas estamos descansados porque teve feriado também, né? Mas gostaria que você fechasse seus olhos. Você está cansado? Como você está hoje? O Senhor está falando para você hoje: levante-se. Você quer se levantar ou você quer permanecer onde está? O que você quer? O que você está pensando nesse instante? Eu nem vou te convidar para vir à frente, mas eu vou lançar esse desafio para a sua vida.
Você quer ficar nessa posição? Ou você quer ver a glória que o Senhor tem para você, as promessas dele se manifestando na sua vida? Pai, nessa noite, eu sei que em muitos momentos nós temos sentimentos profundos de cansaço. Olhamos nosso físico cansado, mas muitas vezes a nossa alma está cansada. Nosso ser, nosso interior está cansado. Não temos mais vontade de lutar, não temos vontade de olhar para frente. Achamos que nós não vamos conquistar mais nada. Alguns se confortam por causa da idade, outros se confortam dizendo: não, eu já fiz muitas coisas, então deixa para os mais novos. Às vezes nós permitimos que essas palavras de derrota façam parte da nossa vida e a gente aceita elas. Mas nessa noite eu quero te pedir, Pai, de uma maneira especial, trata o nosso coração. Trata cada um de nós como deve ser tratado, com amor, como o Senhor sempre fez. Mas leva-nos ao lugar mais profundo, onde a gente possa olhar para dentro de nós e ver assim: é aqui que eu tenho problema. É aqui que eu estou parado, travado. É aqui que eu não consigo me levantar e por isso eu não tenho perspectiva de nada e não consigo ir adiante. E eu sei que o Senhor está falando assim: filho, filha, levante-se, minha mão está estendida. Levante-se, eu quero realizar os meus propósitos. Levante-se, tome posse daquilo que eu entreguei nas suas mãos. Para de ficar olhando as lutas, as dificuldades. Para de falar como Elias falou: eu quero morrer, eu não quero mais, chega. Eu vi os teus milagres, eu vi a tua ação, eu sei que o Senhor salva, mas tira-me disso. Que a tristeza que há na sua vida caia por terra. Que a fraqueza que está sobre a tua vida caia por terra. Que o sentimento de solidão caia por terra. Em nome de Jesus. Que você se levante com a autoridade que o Senhor te deu. Deus não te levantou para ficar deitado, parado, cansado. Deus te levantou para fazer a diferença, para reorganizar a vida, para tomar posse e se apropriar da grande vitória que o Senhor tem para você todos os dias. Eu entendo e sei, porque já vivi tempos assim. E em alguns momentos eu vejo que estou sendo seduzido a também ficar cansado. Mas a cada momento o Senhor fala assim: sai dessa posição, levanta-se. Levante-se porque eu não desisti de você. Levante-se porque eu tenho propósitos com você. Não é no teu tempo, é no meu tempo. Levante-se porque não é a tua obra, é a minha obra. Sou eu quem realizo, sou eu quem faço. Não queira as coisas da tua forma ou da tua maneira, porque eu, o Senhor, sei o que eu tenho de melhor para você. Por isso, Pai, nesta noite nós estamos aqui ouvindo essas palavras, mas nós não queremos ser um povo parado, um povo, Deus, que chora, reclama, que fica o tempo inteiro se lamuriando. Não. Nós queremos ser um povo que não vive a paralisia espiritual, que não vive a paralisia emocional. Não vive isso, Senhor. O Senhor não nos chamou para ser assim. O Senhor nos chamou para viver em êxito, viver a prosperidade do Senhor. Nós precisamos ser renovados por Ti, e o Senhor renova as nossas forças, como diz em Isaías 40. O Senhor renova as nossas forças. Nós podemos estar cansados, mas o Senhor nos dá vigor, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá aquilo que precisamos. Toma posse disso, querido. Você está na casa do Senhor, você está na casa dele. Ele te trouxe hoje aqui para receber essa palavra, para se apropriar dela e dizer: eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu tomo posse disso. Traz-me a visão, traz os sonhos, traz os planos, que eu possa encarar esta semana com todo o êxito, com toda a alegria que o Senhor tem para mim. Isso não é uma promessa vã, isso não é algo motivador, isso é palavra de Deus para nós. Levanta, Pai, o teu povo, levanta a tua igreja. Nós não somos paralíticos, eu repreendo isso desta igreja em nome de Jesus. Toda paralisia caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que hoje cria dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, tentando nos prender, tentando nos amarrar, eu repreendo da tua vida, do teu pensamento, do teu coração, em nome de Jesus.
Eu aplico o sangue de Jesus sobre a tua vida, igreja. Este sangue que foi derramado em favor de cada um de nós é derramado sobre você, sobre o teu coração, sobre o teu entendimento, sobre a tua vida de forma completa. Que o Senhor faça a sua obra sobre cada um de vocês. Que vocês vivam a renovação que o Senhor está liberando hoje sobre a tua vida. E que você se aproprie de tudo que Deus tem para você. Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para recomeçar aquilo que Ele quer realizar em você. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você as bênçãos e maravilhas do Senhor, em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Eu te abençoo para esta semana, que ela seja uma semana de muita vitória, de muita bênção. Que tudo aquilo que é luta, você possa olhar como luta, mas que você não olhe como uma imensa dificuldade. Porque se o Senhor estiver à tua frente, eu sei que Ele está, Ele vai trazer a solução de cada uma dessas batalhas. Lembre-se, você pode ter o cansaço, mas ele não é o fracasso. Você tem a palavra de Deus, você tem um Deus do impossível. Mas faça se tornar possível, querido, amada de Deus, tendo a atitude de se levantar e dizer: Senhor, eu vou fazer, porque é a voz do Senhor para mim, é a tua palavra, e eu me aproprio da vitória diante de cada luta, de cada batalha. E eu sei que eu verei a tua bênção e a tua glória se manifestar sobre a minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda paz, e que a intimidade com o Espírito Santo cresça todos os dias na sua vida, na nossa vida. E assim oramos, ó Pai, abençoando esta noite e também lhe pedindo: leva-nos em segurança para casa, cobertos com a tua mão poderosa. E assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço em quem você pode dar, abençoando essa vida nesta semana, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, em nome do Senhor.